Gás nobre, um outro ponto que eu queria relembrar aqui com você é a tabela periódica. Instrumento muito importante para nós. E, ao contrário do que você possa imaginar, a tabela periódica ela é um instrumento de consulta, tá? Você não precisa decorar a tabela, não, eu tenho que decorar todos os nomes, as famílias. Não, Gás nobre. A tabela periódica é um instrumento de consulta. Ela dá pra gente uma série de informações a respeito dos elementos químicos, tá? Eles vão falar pra gente a massa, a gente pode achar o número atômico, que é o número de prótons que está ali, que é a identidade do átomo. E olhando na tabela periódica, nós podemos ver uma série de tendências, tá? Como que é estruturada a tabela periódica? Vamos relembrar? Ela é estruturada em grupos, né, ou famílias e em períodos, né? Os grupos ou famílias são as colunas, tá? Cada coluna nós chamamos de grupo ou família e eles têm ali propriedades semelhantes. Nós temos o grupo 1 ou família 1A, que é dos metais alcalinos. Nós temos o grupo 2 ou família 2A, que são os grupos alcalinos terrosos. Então em cada coluna nós temos as famílias, né? E tem família justamente porque são elementos que têm propriedades semelhantes. Nós podemos encontrar também os períodos, que são as linhas. Os períodos é muito bacana. O período diz pra gente a quantidade de camadas que nós temos elétrons distribuídos nesse elemento químico. Por exemplo, se a gente olhar aqui o sódio, está no segundo período. Quer dizer que os elétrons dele estão distribuídos em duas camadas. Se a gente pegar aqui o frâncio, que está lá embaixo de tudo, que está no sétimo período, quer dizer que os elétrons dele estão organizados em 7 camadas em torno do núcleo dele. Belezinha, Gás nobre? Então, dessa maneira, nós conseguimos aqui organizar a tabela periódica. A tabela periódica também fornece para a gente uma série de propriedades. Nós podemos aí estimar a propriedade, algumas propriedades dos elementos químicos, tá ok? Por exemplo, uma grande divisão da tabela periódica é entre metais e ametais. Essa é uma grande divisão. Se a gente pegar aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos os metais. Nós temos aqui os semimetais e aqui do lado direito nós temos os ametais, que é ali a família 7A, do flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Aqui são todos ametais. Ametal significa não metal, que tem características opostas dos metais. Por exemplo, os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Os ametais já não são. Tá bom? Então é a primeira grande divisão da tabela periódica entre metais e ametais. Outra coisa muito interessante que a gente pode notar é que na tabela periódica a gente consegue perceber algumas coisas. Olha, lembra, cada período, né, a quantidade de camadas que o átomo tem? Dessa maneira, eu consigo perceber que quanto mais para baixo eu vou na tabela periódica, mais camadas de elétrons o meu átomo tem. E se eu tenho mais camadas, eu tenho átomos mais grandões. E se eles são mais grandões, isso faz muita diferença, por exemplo, quando eles estão ligados com outros átomos. Então, o sódio é um átomo pequenininho. E aqui o frâncio já é um átomo grandão. Tem um grande raio atômico, que é essa distância entre o núcleo e a última camada da eletrosfera. Tá? Então, quanto mais para baixo eu vou, mais camadas eu tenho e maior é o meu átomo. Quanto mais para cima eu estou, menos camadas eu tenho e menor é meu átomo. E o fato do átomo ser pequenininho, por exemplo, pode influenciar na ligação entre dois átomos. Imagina só isso daqui. O que é uma ligação química? Vamos imaginar uma ligação química, por exemplo, de compartilhamento de elétrons, que nós chamamos de ligação covalente. Vamos imaginar que eu tenho aqui o hidrogênio ligado ao flúor e o hidrogênio ligado ao iodo, tá? Eu tenho aqui essas duas molequinhas. O hidrogênio ligado ao flúor forma um ácido,
que é o ácido fluorídrico, e o hidrogênio ligado ao iodo, que forma um outro ácido, que é o ácido iodídrico. Se você olhar na tabela periódica, o flúor está bem em cima aqui, ó. Tá? Quer dizer que o flúor é pequenininho. Ele está no segundo período, ele tem 2 camadas. Se você já olhar o iodo, ó, fui, claro, briguei e, olha, e atirei, o iodo tá no 5º período. Quer dizer que o iodo aqui tem 5 camadas de elétrons. Quando esses átomos se ligam, então, olha, o núcleo é onde ficam os prótons. Então, o núcleo é positivo, certo? Tem os prótons e os nêutrons. O núcleo é positivo. Imagina o iodo ligando com o hidrogênio e o flúor ligando com o hidrogênio. O flúor é um átomo muito pequenininho. Como ele é muito pequenininho, o núcleo dele positivo consegue atrair os elétrons dessa ligação. Porque o elétron da ligação que está compartilhando aqui, ó, tá tão pertinho do flúor que o flúor consegue puxar ele, porque o flúor é um átomo bem pequenininho. Agora o iodo é um átomo grandão. Então, como ele é grandão, o núcleo dele pouco atrai esse elétron aqui do hidrogênio. E isso, gás nobre, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Isso, essa força que atrai os elétrons em uma ligação covalente, uma ligação sigma, por exemplo, nós chamamos de eletronegatividade. Nós dizemos então que o flúor é muito eletronegativo, porque ele tem uma grande capacidade, por ser um átomo bem pequenininho, o núcleo dele consegue atrair os elétrons de uma ligação para perto dele. E quando ele faz isso, gás nobre, nós vamos ver que quando ele faz isso, nós conseguimos acumular cargas em pontos específicos da molécula. Como o flúor é um átomo bem pequenininho e consegue puxar os elétrons ficam mais próximos dele. E quando isso acontece, forma um polo parcial negativo por conta do acúmulo de elétrons. E aqui, como tem um déficit de elétrons, fica um polo parcial positivo. E então surge polos nessas moléculas. E esses polos são capazes de atrair outras moléculas. E isso influencia diretamente no ponto de fusão, no estado físico, por exemplo, das substâncias. No ponto de fusão, no ponto de ebulição. Por que que o CO2 é um gás? Por que que a água está no estado líquido, à temperatura ambiente, tanto o CO2 quanto a água? Por que um é gás e o outro está no estado líquido? O que diz, o que rege isso? É a força entre as moléculas. Tá? É essa capacidade que as moléculas têm de atrair umas às outras. E essa capacidade vai ser dada por essa formação desses polos. Devido a essa diferença de eletronegatividade. Devido à diferença do tamanho dos átomos. Que a gente consegue ver aqui na tabela periódica. Então, gás nobre, está tudo interligado na química. Está tudo interligado. E isso daqui cai demais da conta. Cai muito. A gente saber essa relação entre as moléculas, as forças, a polaridade e o estado físico. A gente poder estimar o estado físico de alguma coisa. Pô, peraí, aquilo lá vai evaporar mais. Por exemplo, por que você sente o cheiro tão forte da gasolina? Porque ela evapora com facilidade. Porque nas molequinhas que compõem a gasolina, nós não conseguimos ter um acúmulo de carga igual nós temos aqui no ácido fluorídrico. São moléculas que as cargas ficam bem distribuídas ao longo da cadeia. Então não forma polo. Se não forma polo, essa molécula não consegue atrair com tanta eficácia, igual essa daqui, ó. E então a gente consegue facilmente romper essa ligação entre elas. E ao romper essas ligações, a gente afasta essas molequinhas. E o que é estado físico? Estado físico é a distância entre essas moléculas.
Se eu tenho um estado sólido, é porque as molequinhas estão bem pertinhas. Se eu tenho estado líquido, é porque as molequinhas estão um pouco mais afastadas. Se eu tenho estado gasoso, é porque as molequinhas estão bem afastadas. Então o estado físico nada mais é, nada menos é que essa distância intermolecular, que no final das contas é regido pela essa diferença de eletronegatividade, pela capacidade das moléculas em originar polos. Por conta lá do tamanho do raio, que é a quantidade de camadas que a gente distribui aqui na tabela periódica. Então olha que maravilha, olha a quantidade de coisas que a gente pode falar sobre isso. E isso cai, né, Snob? Isso você vai ver muito, muito, muito mesmo. Belezinha? Então tá, revisamos aqui uma outra coisa super importante, que é a tabela periódica, e de quebra falamos um pouquinho também do estado físico, de forças intermoleculares. Belezinha? Então vamos ver mais algumas dicas. Olha só, mais algumas revisões. Dá uma olhada.